Paz seja convosco. Louvo a Deus pela sua vida, porque mais uma vez temos a oportunidade de estarmos juntos em louvor, em adoração, em aprendizado da Santa Palavra de Deus. Oro para que Deus possa me utilizar como instrumento da sua vontade e também receber no seu coração um campo preparado, um campo arado para receber a semente da palavra do Senhor. Palavra que nos muda, nos transforma e nos dá vida. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor por esse dia do Senhor, que o Senhor permite que nós estejamos na Tua presença. Agradecemos, Pai, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela comunhão com os nossos entes queridos e familiares, pelo alimento, pelo teto sobre as nossas cabeças, pelo transporte, pela saúde e mesmo falta dela. Agradecemos porque temos o privilégio de, mais uma vez, nos reunirmos, Pai, neste lugar, para falarmos da Tua Palavra. Pai, nos abençoa, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você que chegou agora, perdeu a saudação inicial, perdeu os louvores, quero convidar você a ser um pouquinho mais pontual. Prepare-se um pouco mais cedo. Tenha o horário do culto como se fosse o horário da sua viagem de avião. Essa comparação vai ser suficiente para você. Se você chegar atrasado, você perde o avião. Pense da mesma maneira em relação ao culto ao Senhor, à adoração a Ele. Porque quando você chega atrasado, você já encontra o Senhor na sala, no lugar de culto. E Ele está esperando a sua presença para louvar o nome dEle. Não falte o respeito com o Senhor. Não é comigo, não é com a Igreja Cristã Semente de Vida, mas é com o Senhor. Antes de procedermos à palavra, quero fazer uma oração com você de confissão de pecados. É algo que era uma prática da igreja primitiva e que se perde no caminhar e no andamento das nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, colocamos na Tua presença as nossas vidas, nossos corações endurecidos, a nossa falta de amor ao Senhor, a nossa falta de amor ao próximo, a falta, Pai querido, de desejo de Te servir, fazer as coisas do Senhor de uma maneira relaxada. Nos colocamos, Pai querido, como publicano, pecadores, pessoas que precisam do Senhor. Por isso nós pedimos perdão ao Senhor pelos nossos pecados, pedindo, Pai querido, que o Senhor nos agracie com a Tua presença, com o calor do Teu Santo Espírito nos nossos corações. Oro em nome de Jesus. Amém. Hoje à tarde tive mais uma grata surpresa. Deus, Ele tem sido bondoso para comigo. E eu consigo ver em alguns crescimento, outros nem tanto. Mas é muito prazeroso para mim, como pastor e mestre, em ver em você crescimento, em ver que você, perante lutas e dificuldades, você não explode mais. Você fica indignado, você se sente incomodado, angustiado, como é o texto que nós vamos trabalhar hoje de Davi. Mas você consegue lidar com isso. E quando você me liga, apenas para desabafar, e eu falo menos que 5 minutos, eu fico tão contente. Porque o entendimento é: o meu filho, a minha filha, está aprendendo. Porque eu os tenho, independente da idade, como filhos espirituais. Irmão Cláudio, com mais de 90 anos, eu o reputo como meu filho, em que eu tenho a obrigação de cuidar dele, como também a mais novinha, a Júlia, a Manu, entendeu? Também eu considero como filhos. A nossa meditação hoje será no Salmo 5. Se você já quiser deixar aberto, você fique à vontade, tá? Salmo 5. E no nosso último encontro, nós estivemos meditando sobre o tema A Luz do Teu Rosto, Senhor. A luz é boa,
Não que escuridão não seja. Dormir na claridade é ruim. Eu, quando eu tiro o meu cochilo, eu tenho uma toalhinha, um paninho, coloco no meu olho, fica escurinho, fica gostoso. Nela nós dormimos, nelas nós descansamos, mas também a escuridão, a noite, ela é o período em que mais nós nos afligimos. As dores parecem que doem mais. É só você conversar com a Diene, conversar com a Lourdinha e outras pessoas que têm problema de dor crônica. Eu lembro da titia, ainda em vida, que o período da noite sempre era pior. A tosse aparece. As preocupações também ficam na nossa mente, vagando, e muitas vezes impede que nós descansemos. Vamos ficar então com a luz. No nosso labor diário, em regra, acontece no período em que há luz. E também todas as nossas atividades, das quais o comer é uma das mais prazerosas. E você não come na hora de dormir, você come antes. O verso que fica da semana passada é Salmos 4, 6, que diz: há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Realmente, o que o versículo e o texto de Salmos 4 fala, ele não está falando sobre dia e noite, e sim, de em tudo ser iluminado pela luz do Senhor. Que bom seria nós sermos dirigidos por Ele. Na verdade, é algo essencial. A nossa vida aqui na Terra é essa busca de cada vez mais você abrir mão do controle e ficar em dependência dele. Davi encontrou essa luz e a reconhecia como oxigênio que o capacitava a viver. Como seria bom ser guiado em tudo por Deus. Menos erros, menos dor. Mas será que isso é possível? Verdadeiramente, eu não tenho essa resposta para você. Mas eu quero te dizer que esta busca, ela é algo emocionante e intenso. Mesmo os altos e baixos, eles são intensos. As pessoas que vivem fazendo corridas, escaladas no pico Everest para buscar adrenalina, eles fazem isso porque eles não têm uma vida aqui embaixo. A vida já é intensa demais. E esses momentos não são momentos de você buscar mais adrenalina, e sim você buscar descanso no Senhor. Esse texto é um texto que eu mandei para vocês e para muitos outros, e o convite continua de pé. Vamos dar as mãos e tentar esta caminhada juntos. Eu sozinho não consigo. Você sozinho não consegue. Quem sabe, nós dando as mãos, nós conseguimos juntos. Para isso, meu telefone, meu ouvido, mas prepara o seu também, que às vezes eu tenho algumas coisas para falar. Que o Senhor possa resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, neste dia e sempre. A palavra de Deus hoje tem como título Oração e Confiança no Senhor. Será que esses elementos, eles fazem parte da sua vida? Para alguns não. Cada vez menos as pessoas têm participado da reunião de oração e dado todo tipo de desculpas. E se não são desculpas, são afirmações. Não quero, não estou com vontade. E as pessoas, elas vão cada vez mais diminuindo, a chama no coração vai reduzindo, porque não coloca-se em oração perante o Senhor. Abra a palavra de Deus, se você não abriu ainda, em Salmos capítulo 5. Assim diz a palavra de Deus em Salmos capítulo 5, ao mestre de canto para flautas, Salmo de Davi. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando.
Pois tu não és Deus que se agrade com iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à sua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no seu temor. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não tem ele sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus. Caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa das suas muitas transgressões. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti. Folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes. E em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo os cercas da tua benevolência. Palavra do Senhor, graças ao nosso Deus. Amém. Senhor, mais uma vez lemos a tua santa e bendita palavra, que é verdadeira, que é norma, regra para a nossa vida. Abrimos o nosso coração para o Senhor falar conosco, que o nosso coração possa, Pai, receber a tua santa semente, que nós possamos ser mudados, transformados, incomodados, que possa o teu Espírito nos constranger do pecado, da justiça e do juízo, e possa haver mudança e transformação nas nossas vidas. Eu, como teu servo, Pai, eu peço a Ti que o Senhor me capacite a trazer uma mensagem santa aos nossos corações. Oro em nome de Jesus. Amém. Oração e confiança ao Senhor. Cada vez a gente fala menos. Cada vez mais as pessoas elas optam por aplicativos de mensagens e não conseguem falar um parabéns, não conseguem mandar uma mensagem. Cada vez mais as pessoas querem se comunicar através de mensagens, de ícones, de figurinhas, de toda sorte de coisas. E isso também com o Senhor. Infelizmente, o reflexo da nossa vida com o próximo é o nosso reflexo da nossa vida com o Senhor. Um inocente, injustamente acusado ou perseguido, apela ao tribunal de Deus no templo, expõe a sua causa e aguarda a sentença. É disso que trata o Salmo número 5. Esse salmo traz uma figura clássica: aquele que ora, aquele que são considerados inimigos, e o Senhor como reto juiz. Davi, ao ser gravemente oprimido pela crueldade dos seus inimigos e sentindo-se prejudicado profundamente, suplica ardentemente que Deus o socorresse. Ele não ora, ele suplica. Pastor Paulo, qual a diferença de você orar e suplicar? Com certeza, se eu pedir para você orar pelos enfermos, você pode fazer uma oração até muito bonita, mas não é uma súplica, porque você não está envolvido necessariamente com aquela causa. Não é um ente querido, não é um parente seu, não é uma causa que te está doendo na carne realmente. Então você simplesmente ora. Davi, nesse salmo, ele não apenas ora, mas ele suplica. É uma oração num grau mais elevado, de desespero. Já se tentou todas as coisas e nada deu certo. Por isso, Davi, ele suplica. Filipenses capítulo 4, verso 6 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Conta da Caesb, saúde, problemas emocionais, problemas judiciais, financeiros. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. É algo que eu tenho tentado de alguma maneira
embuti no seu coração ao me colocar à disposição. E eu falo para a pessoa, não espera a luta chegar aqui. Quando ela estiver crescendo, já conversa, já liga e fala, pastor, vamos conversar um pouco. Eu estou passando por isso. E entenda que eu não vou permitir que você crie em mim uma bengala. Mas para que você comece a caminhar nesse processo de dependência, você precisa segurar na minha mão. Ou numa mão de uma pessoa que você confie. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. E com ações de graça, você não pode se esquecer do que Deus já fez na sua vida. E você tem se esquecido de todos os livramentos que você tem vivido. Interessante que depois de ter, pela seriedade das suas orações, manifestado a profundidade da sua tristeza, ele traz à luz a intolerável malícia dos seus inimigos, demonstrando que não seria natural, segundo o caráter de Deus, que eles fossem deixados impunes. Parece que Davi está sendo inocente, como se ele achasse que ele pudesse mudar o coração de Deus, mas não é isso. Davi, ele conhece o Deus que ele serve. Quando você vier a conhecer o Deus que você serve realmente, e aí lembrando da frase de Jó, em que ele olha e fala, eu conhecia este Deus de ouvir falar, agora eu conheço de com ele andar. Agora a situação é diferente. Há diferença em você conhecer um Deus de que eu falo e um Deus que você vive. Você tem que entender que há essa diferença. Davi, ele olha para o Senhor, ainda não estamos na introdução do Salmo 5, ele conhece o Deus que ele serve. A seguir ele fala da sua própria fé e paciência. Uma fé que não vem dele, é de Deus. Uma paciência que não é dele, é de Deus. Quando eu falava com uma pessoa hoje à tarde, eu falava assim, essa paciência que você tem não é sua, é de Deus. Finalmente ele conclui que quando fosse libertado, os benefícios resultantes do seu livramento não se limitariam apenas a si próprio, mas que se estenderiam a todos os santos. Você tem que entender que cada passo que você dá em direção ao Senhor, você leva várias pessoas junto com você. É como se fosse um efeito cascata. A partir do momento em que você muda, as pessoas à sua volta mudam, os seus familiares mudam, os seus amigos começam a mudar, a sociedade e o mundo. Pastor, é verdade isso? A minha mudança individual, ela pode afetar o nosso Brasil? Pode afetar o planeta Terra? E eu respondo para você, sim. Porque nós temos um histórico de 12 homens que mudaram o mundo através da sua fé. Eu nem estou falando de Jesus Cristo. Eu estou falando dos 11 discípulos originais, mais Matias, que pregaram o Evangelho. E através da sua pregação, a palavra de Deus atravessou cidades, países, continentes e chegou nesse lugar chamado Brasil. Hoje ele encontra a minha pessoa em Brasília, encontra a minha mamãe em São Paulo, encontra irmãos em Minas, a nossa irmã Nair lá em Cuiabá, e assim é. Josué capítulo 24, verso 15, no final do discurso ali de Josué, ele fala, porém se vos parece mal servir ao Senhor, depois do discurso dele, ele fala assim, se parece mal para vocês, é muito difícil servir ao Senhor, escolhei hoje a quem vocês vão servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus que vivem nessa terra. Você tem que tomar uma decisão. Você quer servir a Deus? Você quer viver nos caminhos do Senhor? Então se prepara para a batalha. Mas eu digo para você, o que Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais do que uma palavra de ordem, exemplo. Eu ajo de uma maneira
As pessoas olham e veem que é uma maneira saudável e elas copiam esta forma de agir. Apóstolo Paulo fala assim: sede meus imitadores. Mais do que soberba, ele está falando assim: me copiem naquilo que eu sou, abençoadinho, segundo a palavra. É mudança, é transformação. Entenda que as suas decisões não afetam apenas o seu futuro, mas todos que o rodeiam. Dito isso, nós estamos prontos a começar o Salmo número 5. Nós vamos meditar nesta noite no verso 1, 2 e 3. Ao mestre de música para flautas. Então, esse texto de Salmos capítulo 5 não é para violão, não é para atabaque, não é para saxofone, mas é para flautas. Ao mestre de música para flautas, Salmo de Davi. Davi, mais uma vez, assina um salmo que é da sua autoria. E assim diz no verso 1 e 2: dá ouvido, Senhor, às minhas palavras, e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. Como em outros salmos, Davi lamenta as injustiças que sofreu dos seus inimigos. Em algumas vezes, Absalão, seu filho, que tentava de uma certa maneira usurpar o seu trono, seja Davi, seja Saul, que o perseguiu por muitos anos, com temor também de perder o trono para ele. Em um tempo presente, ou após a morte de Saul, que é o mais provável, e depois de tomar posse do reino pacificamente, Davi ele se dedicou a escrever orações que constituíam os frutos das suas meditações em suas aflições e perigos. Alguns salmos eles foram escritos não no meio do campo, não numa caverna, mas dentro do palácio, porque ele trazia à memória aquilo que lhe dava esperança. É algo que eu falei para você no final do ano. É algo que às vezes eu falo pontualmente a você. As lutas vêm, você as vence e você não deixa registrado de forma nenhuma. E a sua mente, você esquece. Essa ação de Davi é porque ele sabe que as memórias elas são como âncoras. O que é uma âncora? No navio ele vai andando, vai navegando, e em certo momento ele decide ficar parado, para que as ondas não levem ele de um lado para outro, para frente e para trás. É lançada uma âncora no mar, e aquela âncora segura o barco naquela posição, e dali ele não sai. Só que essas âncoras elas podem ser na nossa vida boas ou ruins. O que são âncoras boas? São os livramentos de Deus, o cuidado do Senhor, a provisão naquele dia que você não tinha e apareceu, a cura da enfermidade em você num leito de morte que o Senhor te restaura. São âncoras boas, em que você vê um passado difícil, mas de vitória, e você reconhece que quem fez aquilo não foi você. Âncoras boas, elas têm que ser registradas de alguma maneira, para que quando a luta e dificuldade venha, você lembre de Deus. Mas há também âncoras ruins. Pessoas te violentaram emocionalmente, espiritualmente, algumas vezes fisicamente. Traíram a sua confiança. Te magoaram, te maltrataram. Situações que marcaram a sua vida. Quando você não identifica Deus, são âncoras ruins. Que quando vem novamente a luta, o vento vem, a dificuldade aparece, você esquece das âncoras boas e você lembra apenas das âncoras ruins. É nesse momento que você brada: eu não aguento mais, eu não consigo ver mais a cara dela, eu não consigo ver mais a cara dele, eu não consigo mais lidar com essa situação. Isso acontece porque você esqueceu das âncoras boas. Salmo 56, verso 13, Davi escreve uma âncora boa: pois da morte me livraste a alma, sim, livraste-me da queda, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida.
Davi escrevia os salmos porque era ordenança de Deus para nos abençoar milhares de anos depois, sim, mas porque ele também precisava. Eu posso contemplar com os meus olhos, em momentos de luta e dificuldade, Davi entrando no seu quarto e pegando aquilo que ele escreveu. Olha a âncora boa, Deus me livrou, eu vou confiar nele. Para chegar às palavras, porém, ele expressa uma coisa de 3 formas diferentes. E essa repetição apresenta a força da sua aflição e de sua longa permanência em oração. Davi orava. Davi tinha tempo de oração. Pastor, mas ele era rei. Mas ele orava. As atividades do seu dia não podem interferir na sua vida de oração, na sua vida de busca, de meditação da palavra do Senhor. Porque isso é viver sem nenhum tipo de proteção, sem nenhum tipo de respaldo. Se você acorda de manhã e você já pula direto para o labor diário, vai lá postergando o alarme no seu celular, até que chega um momento crítico que não dá tempo de nada, você simplesmente toma, e aí eu estava falando com Moisés de café, né? Você vai lá e toma a sua xícara de café e sai. Não vai dar bom, como diz a gíria, vai dar ruim. E vou dar 2 exemplos para você, para que você entenda no tempo, na vida normal, o que significa isso. Primeiro exemplo: hoje nós temos carros que são movidos a gasolina ou a álcool. Mas eu quero dizer para você, nós vivemos aqui em Brasília numa condição atípica, é sempre calor, é sempre seco. Se você vive numa área fria, São Paulo tem momentos de muito frio. A nossa irmã Shirley, que está lá no sul, se você tentar dar a partida num carro a álcool numa manhã fria, você pode ter certeza que se você não esperar ele aquecer, ele vai sair engasgando. É você sem oração. O segundo exemplo, para os nossos jovens que gostam de academia: se você começar a prática de um exercício físico sem um aquecimento, você pode sofrer uma lesão grave. Você tem que fazer aquecimento antes, para que você possa desenvolver as atividades físicas que você se propõe. Da mesma maneira é a vida com o Senhor. Você tem que acordar um pouco mais cedo, ler a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor e fazer as suas orações. Davi, ele orava. Ele não era tão amigo de muitas palavras que lançasse mão de diferentes formas de expressão sem qualquer significado. Ele não falava revelia, eu vou falar, não é isso. Sendo, porém, profundamente preso à prática de oração, ele apresentou por essas várias formas de se expressar a diversidade das suas queixas. Você tem direito a estar insatisfeito. Direito é modo de dizer. Você pode sim ir ao Senhor e falar: Senhor, me ajuda. Porque nas Escrituras nós temos exemplos de pessoas fazendo isso. O próprio Cristo fala: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Você pode apresentar as suas queixas ao Senhor, mas fale como Cristo: mas seja feita a tua vontade e não a minha. Mas se possível, Senhor, me livra disso. Muda esta situação. Davi não costumava orar friamente. Muito menos empregava palavras sem nexo. Mas segundo a sua tristeza, e a tristeza ela pode ser muitas vezes, a tristeza, a dificuldade, ela pode ser a força motriz para a sua oração, ela deixar de ser oração e virar uma súplica. Mas segundo a sua tristeza o impelia, ele estava determinado a apresentar as suas tristezas, as suas calamidades diante de Deus, e visto que o resultado nem sempre aparecia imediatamente, ele continuava orando, ele continuava perseverando, ele não largava o osso. Colossenses 4:2 fala para você: persevera em oração, vigiando com ações de graça. Continua orando, continua pedindo, mas lembra de tudo que o Senhor fez. Âncoras boas. Lembra de todos os livramentos que o Senhor fez. As âncoras ruins você vai colocando de lado.
vai colocando de lado e se fixa nas âncoras boas. Uma vez mais, ele não afirma expressamente o que deseja pedir a Deus. E é interessante, porque nesse Salmo capítulo 5, verso 1 e 2, ele está falando para Deus ajudar, mas ele não fala no quê? Ele conhecia o Deus que ele servia. E naquele momento em especial, não é uma regra, ele achava que o silêncio dele, em relação à sua petição, era muito mais significativo do que a apresentação de um fato concreto. Salmo 139, verso 4: ainda a palavra não me chegou à boca, tu, Senhor, já conheces toda. Davi sabia que o Senhor sondava o seu coração. Naquele momento, ele não achou necessidade. E mais do que um relaxo, mais do que fazer uma oração genérica, como muitas vezes você profere, obrigado por tudo e amém, Davi falou assim: eu prefiro confiar na boa mão do meu Senhor. Amém. Ao não expressar os desejos do seu coração, ele revela de forma mais enfática seus sentimentos mais íntimos, os quais trouxe consigo a presença de Deus. Eram tais que qualquer linguagem que ele tentasse usar talvez não fosse suficiente para expressar. Por isso que muitas vezes a gente geme. Romanos capítulo 8, verso 26 diz: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Da mesma forma, o verbo clamar está lá em cima. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acorde ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama. Da mesma maneira, o verbo clamar, que significa alta e sonora articulação de voz, serve para caracterizar a gravidade da sua necessidade. Oração, súplica, clamor. Mais do que uma oração pentecostal em que as pessoas ficam gritando, esbravejando, é aquela dor no coração, que ela não pode ser apenas transmitida através de palavras, mas que é aquele grito: Senhor, me ajuda! É desespero. É uma situação que saiu do controle, em que você olha para cada lado e você não encontra saída. Davi não clamou como se fosse aos ouvidos de quem é surdo. Muitas pessoas oram a Deus como se Deus fosse surdo, e Deus não é surdo. Senão que a veemência da sua tristeza, bem como o ímpeto da sua angústia anterior, jorravam neste clamor. Não era um show, mas era o derramar do seu coração. Para o mundo, uma manifestação de loucura, de desespero. Talvez você ir a um profissional, ele vai dar um remédio tarja preta para você. Mas na verdade esta liberação, através de um grito, de um clamor ao Senhor, pode trazer paz ao seu coração. Depois de Davi ter dito em termos gerais que Deus ouve as suas palavras imediatamente a seguir, e com o propósito de ser mais específico, ele parece dividi-la em duas espécies. Ele clama uma de gemido, ele chamando uma de gemidos e a outra de clamor, na mesma frase. Tanto ele clama ao Senhor, ele geme ao Senhor, como também ele clama. Ele suplica e ele clama. E a intensidade da oração dele vai crescendo até que ele dá este brado. Pela primeira vez ele quer dizer um gemido, pela primeira ele quer dizer um gemido confuso. Lembra de Ana? Querendo ter um filho, sendo espezinhada por Penina, e ela vai à presença do Senhor e começa e ele não está falando em línguas ali estranhas. Mas o sacerdote Eli, quando chega perante ela, olha para ela e fala assim: mulher, larga a pinga. É o vinho, lógico que é o vinho, né? Pinga. Larga esse vinho, larga essa bebida. E ela falou: meu Senhor, eu não estou bebendo. Isso é a dor do meu coração. Eu estou gemendo.
Isaías capítulo 38, verso 14, fala a figura do rei Ezequias, em que ele estava passando por uma luta de dificuldade tremenda, uma luta de morte. E ele fala assim: como a andorinha ou o grou é um pássaro, assim eu chilreava e gemia como a pomba. Os meus olhos se cansavam de olhar para cima. E ele dá um brado: ó Senhor, eu não vou gritar agora, mas ele fala: ó Senhor, ando oprimido, responde tu por mim. Se, pois, em alguma ocasião formos a orar friamente, ou o desejo de fazê-lo começarem a perder o seu fervor, que nós possamos encontrar nesse Salmo 5, capítulo 5, verso 1 e 2, uma motivação. Quando você perceber que as suas orações começam a ficar mecânicas, busque ajuda. Seja aos pés do Senhor. Se você tem uma pessoa de confiança, uma pessoa realmente que vai poder te ajudar, busque a Ele, eu estou à tua disposição. Mas não aceite a tua oração fervorosa virar uma oração fria. Eu volto a dizer, eu não estou falando de gritaria, eu não estou falando de você ficar sapateando, não estou falando nada disso, estou falando de uma oração que nasce dentro do interior do seu coração. Ao chamar Deus de Rei meu e Deus meu, ele pretendia nutrir mais vivas e favoráveis esperança com respeito ao resultado das suas aflições. Ele sabia que ele não estava falando com um ministro, ele não estava falando com o João da Silva, com o Manuel, com isso ou aquilo, ele estava falando com Deus. Que possamos aprender a aplicar esses títulos mais frequentemente nas nossas orações. Nós temos que aprender com quem nós estamos falando. Ele não é o cara lá de cima. Nós temos que olhar para a figura de Cristo que inicia a oração do Pai Nosso, reverenciando o Deus Todo-Poderoso, falando: Pai Nosso que estás no céu. Antes de você começar a sua oração, exalte o nome dele. Fale das suas grandezas, dos seus atributos. É uma prática que tem no culto de quarta-feira. Antes de nós começarmos a nossa oração, eu peço para que alguém faça uma oração de exaltação. Deus poderoso, majestoso, Criador dos céus e da terra, eu me coloco na tua presença. É uma forma de você saber com quem você está falando. Finalmente, Davi testifica que não se atormentava como os incrédulos. Hoje eu vi isso na vida de um irmão que ligou para mim. A luta existe? Existe. Ela é ferrenha? É ferrenha. Mas Davi testifica que ele não se atormentava como os incrédulos costumam fazer, mas que direciona a Deus os seus gemidos, as suas orações, o seu clamor, pois aqueles que, desconsiderando a Deus, quer se fechem interiormente ou expressem suas murmurações, eles não são dignos de receber a sua atenção. Não é qualquer um que Deus ouve. Ele é onisciente, sim, no sentido de dar atenção. São aqueles que temem ao Senhor. Tiago capítulo 1, versos 6, 7 e 8 diz: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. A esse Deus não ouve. Você tem que ter o seu coração centrado no Senhor. Se angustie, se entristeça. As lutas e dificuldades da vida nos abalam. Vá a Deus, apresente as suas petições, as suas queixas e aguarde como Davi no Senhor. As orações de Davi ao Senhor visavam fortalecer a sua confiança em Deus, assumindo com o seguinte princípio geral: valeu para Davi, valeu para Moisés, para Adão, vale para mim, vale para você, vale para todas as gerações. Ninguém que invoque ao Senhor verdadeiramente em suas calamidades será rejeitado por Ele. Salmos 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Se você permanecer na sua posição,
A posição que é designada por Deus. Filho, pai, irmão, tio, tia, marido, esposa. Se você mantiver a sua posição firme, confiante no Senhor, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e te traz livramento. O Senhor, Ele sempre nos ouve e nunca nos abandona. Repita comigo: o Senhor sempre me ouve e nunca me abandona. Salmos capítulo 5, verso 3, o nosso terceiro versículo, vamos meditar esta noite, diz o seguinte: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. Viu ele falando? A primeira coisa que ele faz, orar a Deus. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Confiança. Ele ora e espera. A primeira sentença pode ser lida também no futuro indicativo. Tu ouvirás a minha oração. Ele ouviu a minha oração. Ele ouve a minha oração. E Ele ouvirá a minha oração. O nosso Deus é um Deus de passado, presente e futuro. Havendo orado a Deus que atendesse às suas petições, Ele agora implora que o fizesse com urgência. Essas orações matinais, elas são tão importantes. Se você conseguisse ver no mundo espiritual, se eu conseguisse mostrar para você, não que eu veja, mas eu vivo. Se você conseguisse ver no mundo espiritual a diferença de você começar o dia depois de uma leitura de um texto bíblico, de dentro da sua capacidade você tentar ler e entender o que está sendo falado, não apenas ler, e você orar a Deus consagrando o seu dia, se você conseguisse ver o mover no mundo espiritual, nunca você iria deixar de fazê-las. Essas orações matinais, no caso de Davi, costumavam ser associadas aos sacrifícios diários que haviam. Então haviam sacrifícios diários, haviam na época do tabernáculo, depois num tempo em que Davi trouxe a Arca da Aliança e construiu uma pequena tendinha chamada Sucá, onde lá ele adorava ao Senhor, meia-noite, 1 hora da manhã, 2, 3, 5 tal, que é algo que eu desafio você. Adore a Deus. Tire um tempo do seu dia, 2 minutos, 3 minutos, e cante um louvor ao Senhor, um Tu és soberano, eu navegarei. Cante um hino ao Senhor, você vai ver como isso aí faz tão bem. Parece uma abertura dos nossos olhos espirituais, e nós podemos sim contemplar a pessoa de Deus mais pertinho da gente. Dominado pela fadiga proveniente de uma demora contínua, ele anseia que o seu livramento se apresse, como se ele quisesse dizer: tão logo eu acordo, esse é o primeiro alvo dos meus pensamentos. Qual que é o primeiro alvo dos pensamentos de Davi? O problema dele? Deus. Logo depois, Deus, não esquece de mim, não esquece da minha dificuldade, não esquece. Não te demore, Senhor, a prestar-me auxílio. Eu oro, eu suplico, se for necessário, eu clamo ao Senhor por esse livramento. Davi desejava declarar que ele não andava daqui para lá, nem era atraído de diversas maneiras pelas tentações que estava exposto a recorrer a outras pessoas, a outros caminhos. Pessoas recorrem à pornografia, pessoas recorrem a adultério, pessoas recorrem a manifestações de ira, pessoas recorrem a vícios de drogas e bebidas, a busca da adrenalina, mas a resposta não está nesses lugares. O texto bíblico diz que se você subir aos altos céus, ou você descer ao mais profundo dos abismos, lá Deus está. Ele é o teu socorro. Ele é aquele que te toma pela mão. Quando nós meditamos há 1 ou 2 semanas atrás, uma semana atrás, a respeito de Saul, quando o Espírito do Senhor saiu da vida de Saul
E ele começou a ficar apavorado, desconcertado. E ele consultava Deus aqui, consultava Deus lá. Ele não teve paciência e foi lá buscar, lá em 1 Samuel capítulo 28, ele busca a feiticeira de Endor e ainda abençoa a feiticeira que estava invocando os mortos em nome de Deus. Quantas vezes você busca solução em outro lugar que não seja Deus? Quantas vezes você pega o telefone e vai ligar para uma pessoa que não vai te trazer conselho que ajude em nada? A pessoa vai fazer o seu ouvido de penico. Só vai falar isso mesmo que você pensou. Há nas palavras de Davi um contraste claro entre a divagação e os movimentos incertos daqueles que olham acerca a busca de auxílios humanos, mundanos às vezes. Você está com luta e dificuldade? Eu vou para esta via mais fácil. Eu quero sair para isso. Infelizmente, dentro das estatísticas é mostrado que nós temos mais divórcios dentro da igreja do que fora da igreja. As pessoas, elas não entenderam. E elas acham que o divórcio é a maneira mais fácil. Não é. É abominável ao Senhor. Traz destruição no seu coração. Traz destruição no coração do cônjuge. Traz destruição nos filhos, nos familiares que estão à volta. Não busque o caminho mais fácil. Busque a Deus. Nas palavras de Davi, um contraste claro entre a divagação e os movimentos incertos daqueles que olham ao redor à busca de auxílios mundanos, ou a depender de conselhos de pessoas que não são de Deus. Sendo que a diretriz clara da fé, pela qual os santos abandonam as vãs fascinações, as ilusões do mundo, é única e exclusivamente Deus. Salmos capítulo 1, verso 1, fala de um homem triste, que estava com dúvidas e dificuldades. E em vez de clamar a Deus, ele vai buscar a informação em algo longe do Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Os ímpios têm muitos conselhos a te dar, em especial porque eles querem trazer você para a amargura da vida deles. Bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores e que não se assenta na roda dos escarnecedores. E se você vê a continuidade do Salmo 1, ele vai mostrar a diferença daquele que serve e aquele que não serve a Deus. Davi claramente declara ser a sua determinação, é decisão dele, como é amar, como é perdoar. Você que está com esse coração endurecido, eu não perdoo. Você tem que decidir perdoar. Mas meu coração não está dizendo isso. E não vai dizer nunca. Não adianta você esperar, porque o teu coração é enganoso, tendente ao mal. Do teu coração nascem homicídios, falácias, mentiras, guerras. O teu coração nunca vai falar para você perdoar. Nunca vai falar para você liberar perdão. Davi fala claramente que ele declara ser a sua determinação não deixar se afastar, no mínimo grau que seja, das veredas do Senhor. Ele não vai permitir que a vida dele ande por caminhos de erro e pecado, mas ele vai diretamente a Deus. Provérbios 4, 27. Não declines para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Anda em linha reta. Coloca o teu trem no trilho e segue em frente. Lutas e dificuldades você vai ter várias. Pessoas, eles vão te decepcionar várias vezes. Seja da pessoa menor, da mais nova, a Júlia e a Manu, seja a pessoa mais de idade, como o irmão Cláudio, sempre vão haver decepções. E se você não optar, se você não determinar sobre a sua vida a liberação do perdão, a mudança de comportamento, você vai viver em amargura, sozinho. E pior, pode ser que você passe a sua existência na eternidade no inferno.
Davi, como ser humano que é, transmite a ideia de paciência e esperança, mas também de ansiedade, de preocupação. Davi, depois de ter descarregado as suas preocupações na presença de Deus, passa então com o espírito ansioso a vigiar, por assim dizer, à semelhança de um sentinela, até esperar, até notar que Deus o ouviu. Ele apresenta na manhã suas petições ao Senhor e ele espera. Esperar não é ficar assim. Esperar é fazer sua parte, continuar caminhando, esperar o mover do Senhor. Não há dúvida que sempre entre os seres humanos, no exercício do desejo, há sempre algum grau de inquietação. Mas aquele que está olhando para a graça de Deus com ansioso desejo, vai aguardar pacientemente. Isso não é seu, isso não é meu, isso vem de Deus. Quando você entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele, tudo mais ele faz. Enquanto você ficar tentando lutar e resolver as coisas na força do seu braço, com a sua manifestação de ira, de ignorância, Deus, ele deixa você neste caminho. Muitas vezes eu pego o telefone para ligar para você e Deus fala para mim: deixa o meu filho e a minha filha amadurecer. O meu desejo é não permitir que você entre nessas veredas, mas talvez essas veredas amargas elas sejam o necessário para que você mude o seu comportamento. Falava com uma pessoa esses dias e a pessoa falava assim: olha, pastor, eu passei por isso, por aquilo e por aquilo outro. E eu aprendi nessas lutas e dificuldades que o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. Não há dúvida que sempre entre os seres humanos há a inquietação, mas também para os filhos e para as filhas há a manifestação da paciência. Esta passagem de Salmos capítulo 5, verso 1, 2 e 3, nos ensina a inutilidade das orações que são feitas sem esperança, sem confiança, sem você elevar os olhos aos céus, como o salmista fala assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro não vem do exército, o meu socorro não vem do santo, o meu socorro não vem de seres humanos, mas ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ore mais. Pastor, eu não consigo orar. Liga para mim, vamos orar junto. Você não me atrapalha. Eu vou ter um prazer enorme em parar a minha atividade que eu estiver fazendo e marcar um horário apenas para orar com você. Você ora, eu oro, nós nos despedimos e amém. Eu acordo 5 horas da manhã. Se você quiser me acompanhar nessa oração, nesse tempo, liga para mim, me avisa antes, tá? Me avisa antes, para que a gente possa fazer uma oração de início do dia. Ai, pastor, é muito cedo para mim. Talvez a sua luta ainda não esteja assim tão grave. Talvez esteja para você querer chutar tudo e lançar tudo para fora. Mas se a tua luta ela não consegue fazer você acordar um pouco mais cedo, se a tua luta ela não te faz separar um tempo de jejum e oração ao Senhor, talvez ela não esteja tão grave assim. Talvez você só precise orar. Mas se você precisa suplicar, se você precisa clamar a Deus, Ele está aguardando você. Que Deus te abençoe, te conceda a graça com esta palavra. Eu abençoo a sua vida em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido, maravilhoso Deus. Senhor Deus, te louvamos por mais este dia, pelo teu amor e a tua graça, pelo teu cuidado e tua provisão. Quero pedir ao Senhor, Pai querido, que o Senhor abençoe a nossa semana, que a tua presença seja real nas nossas vidas, que nós possamos, Pai, liberar perdão, que nós possamos perdoar, que nós possamos receber o perdão das pessoas, que nós possamos ser mais cristãos, possamos buscar mais a tua face e a tua presença. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a consolação do doce Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Que Deus te abençoe, te conceda uma noite abençoada e que essa semana seja uma semana de vitórias
na presença do Senhor. Deus te abençoe.